Bom dia, bom dia. Que a paz que intercede todo entendimento esteja sobre a minha e a tua vida, amém? Vou deixar para mim a meditação e a de vocês, gente. É o livro de Lucas 23, do 13, capítulo 13, versículo 37, que diz assim, ó. E eles disse, que palavra, e ele disse, ele é o Jesus, viu, gente? Que palavra, e eles disse, que palavras são essas que, vírgula, caminhando, vírgula, tropeçais entre vós, vírgula, e por que estáis tristes? Sabe por que Jesus perguntou isso aos dois discípulos que iam a caminho de Emaús? Porque os discípulos andavam com Jesus, comiam com Jesus, bebiam com Jesus, porém os discípulos que iam a caminho de Emaús ficavam questionando, sabe, um para com o outro, não entendia nada, porém Jesus jamais deixou de andar ao lado deles, jamais andou de deixar junto comigo, jamais deixou de andar com qualquer ser humano, basta ter verdadeiramente entender os mistérios de Deus, porque a palavra do Senhor é viva e eficaz. E muitos estão perecendo por não meditar na palavra do Senhor. Então, os discípulos que iam a caminho de Emaús, tá aqui, olha, eles iam fazendo perguntas um ao outro. O mesmo Jesus se aproximou e que ele estava com eles. Vocês entendem? Muitas das vezes existem pessoas e pessoas que congrega, ministra, prega, louva, adora. Eu não vou falar cantar porque adorador não canta. Então o que acontece? Os discípulos iam questionando muitas coisas, sabe, gente? Se vocês não achar muito longo, eu vou ler aqui. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia, vírgula, que estava de Jerusalém, 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles, faziam entre si, falando entre si, fazendo perguntas um ao outro. O mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, caminhou junto com eles, eles não perceberam. Mas os olhos deles estavam como se fechados, para que não o conhecessem. E assim não é diferente nos dias de hoje. Muitos ainda estão com os olhos fechados, não desejam conhecer Jesus, não querem saber que Jesus, ele cura, ele liberta, ele transforma, ele repreende as maldições, ele transforma a maldição em bênção. Então é assim, gente, Jesus, ele foi lá naquela cruz pela minha vida e pela tua vida. Ele pagou um alto preço lá no Gólgota. Ele foi açoitado, ramanto naranagai. Ele foi açoitado, ele foi pregado na cruz com prego. Então, vamos conhecer Jesus mais, gente. Vamos meditar na mensagem da cruz. Vamos passar a ministrar, a trazer mensagem cristocêntrica enquanto nós temos tempo nesta terra. Porque depois que Jesus vier, ele já está lá, preparou o lugar, está lá em João 14. Agora, quando ele vier buscar, não haverá mais tempo. Então, atentai-vos para essa mensagem desta manhã, para que todos venham abrir os olhos. E muitos não desejam conhecer Jesus. E não é por força nem por violência, é pelo toque do Espírito Santo, que todos possam estar com os olhos abertos, fitados em Jesus, esquecendo para trás tudo que você conseguiu no mundo, porque só quem vai te dar algo de precioso é Jesus, que é a nossa salvação.
E sem santificação, ninguém verá a Deus. Ninguém. Então, vamos atentar, porque Jesus está comigo e está contigo. Você está pensando que está sozinho? Está não, Jesus está do teu lado. Jesus está do meu lado em todo o tempo. E eu continuo falando, não negligenciem a palavra do Senhor. Lá no Salmo 119, está lá no versículo 115, acho que é mais ou menos isso, gente. Ou no 15, não sei. Meditem aí, viu? Que passou um branco aqui. Lâmpada para os meus pés. É a luz para que eu caminhe. A luz de Deus para a minha vida e para a tua vida, amém? Que Deus vos abençoe. Deus te abençoe. Tchau, tchau. A paz do Senhor.